Olá, queridíssimo estudante do estado de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Marcel e estou aqui com vocês com a aula preparada na ponta da língua e não estou sozinho. E hoje eu comecei aqui porque eu quero, apresentar para vocês a nova professora do Centro de Mídias. Ela voltou. Professora Tayana, tudo bem? Nova, eu gostei do nova, viu? Nova professora. Voltou renovada depois das férias. Férias, Gente, espetacular. É um prazer estar com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sei que o professor Mauro aí arrasou nas aulas e eu vim aqui acompanhar com vocês essa aula de hoje que está excelente. E acompanhe também o spoiler das nossas aulas no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, para saber, manda recadinho, fala com a gente, que a gente vai ficar muito feliz também. E para começar com o pé direito, quais são os objetivos da aula de hoje, professora? Então, vamos aí aos objetivos da aula. Vou pedir para colocar por isso. favor, Conhecer os contextos social, histórico e político e as suas influências na produção literária do século XIX. Identificar como direitos e valores humanos são atualizáveis e perpassam a produção literária. Eu vou à aula 2 aí do Caderno Aprender Sempre, da segunda série do Ensino Médio, volume 3, páginas 5 e 6. O título desta aula é Traços da Época. Traços da época, ou seja, o que na época influencia o que está acontecendo. Porque, vamos voltar, na última aula falamos de Iracema e nossa, Iracema, é tanta coisa para falar, né? É até do debate atual, por exemplo, debater se é Índia ou se é indígena, o debate da época, em tentar formar uma identidade nacional. Então, vamos lá, é assim. As pessoas do século XIX, lá 1830 mais ou menos, quando este livro foi lançado, pouco mais, pouco menos, não vou lembrar a data aqui, mas assim, as pessoas desta época, elas liam Iracema de um jeito, tá? 2021, ainda se lê Iracema, então se lê de outra forma. A nossa época, o nosso período histórico influencia a nossa leitura. Então é importante a gente perceber que aquilo que, sei lá, pode ser preconceito numa determinada época, tem que ler com o olhar de agora, mas com a vista, você vai perceber que, olha, naquela época não era. E perceber como evoluímos, como mudamos, como nos modificamos enquanto sociedade. E também entender quais são as intenções do autor. Por exemplo, quando no livro Iracema, como eu falei na última aula, ele coloca um pó de arroz, né, na aljava e criando uma indígena fictícia. Vou chamar de Índia, porque aquela indígena não existe. Uma indígena que orna com o espaço natural, em que você percebe a floresta recebendo-a de braços abertos. Então, ou seja, existe uma leitura naquele período, uma leitura agora, ler de maneira inteligente é conseguir diferenciar, é ler com esse olhar atento e perceber o que num período histórico influenciou esta escrita. Sim, ler é muito mais do que decodificar signos. E quando eu falo isso para você, é muito mais do que aprender o alfabeto. Você que está aqui agora, vou falar precisamente com você. Você é alfabetizado. Lendo aqui atrás, olha só. Conhecer os contextos social e histórico, história política e suas influências na produção literária do século XIX, você sabe ler, você é alfabetizado. Agora, ler com qualidade é conseguir ler nas entrelinhas, é ler as intenções do autor, ler diferente um texto narrativo de um texto dissertativo. Ler um romance não é igual a ler uma poesia. Ler um romance do século XIX é diferente de ler um romance de 2021. E saibam, só para lembrar para você, querido estudante, lembra, romance não é história de amor, romance é um gênero. É um gênero em que você tem várias histórias entrelaçadas, com vários personagens. E surgiu no romantismo, maravilhoso, né? Então, vamos lá então. Olha só este quadro aqui, vamos nos posicionar. Neste quadro, nós temos aqui uma pintura estilizada, romântica. Por quê? Porque temos aqui, vou chamar de Índia, com todo respeito, como falei na última aula, né? Aqui a Índia, e você tem uma praia, e ela nua, ornando com o ambiente. E a gente percebe que em nenhum momento ela está reclamando do sol, que está quente demais, em nenhum momento a praia causa algum dano ao caminhar dela. Na verdade, vou ser bem sincero com vocês, o que acontece aqui, Iracema, a personagem, ela orna com o ambiente, ela faz parte da paisagem romântico. Daí nós temos um momento histórico que influencia esse tipo de pintura, que também influencia esse tipo de narrativa, esse tipo de texto, certo? Então, retomando outro ponto importantíssimo da nossa aula, os elementos da narrativa.
Então, temos esses elementos principais que falamos na última aula. O espaço, que é onde acontece a história. No caso de Iracema, a história acontece no Ceará, Brasil, América, lembra? Iracema é um anagrama de América, ou seja, o espaço é muito importante aí, onde as coisas acontecem. Os personagens, né? Quem são eles? Tem vários nessa história. Tem, sei lá, o pai da Iracema, tem o irmão, tem tudo. Mas os protagonistas, os principais nessa história, você tem lá Iracema, o Martim, esqueci o nome do personagem principal, o Martim e o Moacir, que é o filho dos dois, nasce depois. O Moacir é o primeiro brasileiro, o primeiro cearense, né? Então, ou seja, mas basicamente protagonista aí, Iracema e Martim, mas muita gente. O livro ele tem bastante personagem. Espaço, personagem, aqui também narrador. O narrador é quem conta a história, né? O narrador, ele pode ser em primeira pessoa, eu contando a minha história, ele pode ser em terceira pessoa, no caso do livro Iracema é isso. É alguém contando a história de Iracema. Mas olha, muito cuidado, porque o narrador, o ponto de vista em que a história está acontecendo, às vezes diz mais sobre a história do que a gente imagina. Você está anotando tudo direitinho? Anota que isso é importante. O narrador, só para retomar, porque eu falei muito rápido na última aula, e essa aula é para isso mesmo, para ir retomando e retomando. O narrador, ele é o ponto de vista em que você enxerga os fatos. Por exemplo, tem tem uma sequência de livros que eu recomendo muito chamada Sherlock Holmes, da Arthur Conan Doyle. Ele escreve, é um livro, uma sequência de livros ingleses de um inspetor, de um detetive chamado Sherlock Holmes. O ponto de vista dos livros, todos dele, é em primeira pessoa, mas é a primeira pessoa contando a história de outro. Então o narrador aí, ele participa da ação, só que ele não é o protagonista. Ele está contando as histórias do amigo dele, o Sherlock Holmes. O Watson é o narrador. Então ele fala, meu amigo virou para mim e falou, meu amigo olhou para mim, eu falei para o meu amigo, eu vi tal coisa. Note que esse espaço é limitado. Ele só consegue perceber a história à medida que os fatos vão acontecendo. E ele não consegue saber o que o principal está pensando, o que o Sherlock Holmes está pensando. Tá dando para entender direitinho? É assim, eu não consigo saber o que o personagem está pensando. Eu só consigo perceber quando ele fala para mim alguma coisa. E no caso, eu, Watson, olho para o Sherlock Holmes e falo, então, ele fala, não, só vou falar depois. Agora, no caso de Iracema, não. O narrador aí é onisciente. O que quer dizer onisciente? Ele está em todas as partes, ele conhece tudo, inclusive o que se passa na mente dos personagens. É como se fosse um deus. Ele sabe o que se passa na mente, ele está em todos os lugares, ele conhece as intenções, ele sabe o futuro, sabe o passado, ou seja, onisciente, certo? E dá para trabalhar de várias maneiras o narrador e os escritores maravilhosos. Machado de Assis, ele faz isso de maneira maravilhosa, José de Alencar nesses livros, então, Graciliano Ramos, espetacular. Então, foquem no narrador. Falamos de quem? Espaço, personagens, narrador. Tempo. Retomando o tempo. O tempo é a maneira como a história se desenvolve. Se é de maneira cronológica, ou seja, começo, meio e fim, ou fim, meio, começo, sem ordem aleatória, ou se tem muito pensamento, se o narrador ele decide contar o que se passa na mente do personagem para depois contar alguma ação, ou se decide contar uma história de trás para frente, com a maneira que a história se desenvolve na narrativa. Esse é o tempo. Por exemplo, tem livros em que basicamente é pensamento de personagem. No caso de Iracema, o tempo é cronológico, mas tem um flashback. Começa pelo fim e toda a história é um flashback do que acontece. Lembra que eu falei sobre isso? E está lá Martim, o filho dele, indo embora e depois conta a história de como Martim conheceu Iracema e Martim. A gente já sabe que ela não vai junto no navio embora. Então, ou seja, é um flashback, mas depois o flashback é cronológico, mas é um flash. O que é um flashback? É uma lembrança, uma memória. E, para encerrar, enredo. Enredo é a história. Basicamente é a sequência de fatos, tá? Martim conhece Iracema, que conhece Martim, que conhece Iracema, que se apaixonam, e um amor proibido, e no final eles acabam um casamento meio estranho, e aí ela engravida e morre. Triste, né? Mas vou falar de outro livro agora. Mas antes, vou ter que cortar daqui, vou falar. Professora Tayana, tem um livro maravilhoso. Imagina o que acontece quando a gente se atrasa 5 minutos.
Nada de absurdo, né? Nada de Às absurdo. vezes eu penso assim, o que vai mudar na minha vida se eu chegar 5 minutos mais cedo ou mais tarde? Dependendo da situação e do contexto, né? Agora, eu não sei qual é o contexto aí. José de Alencar, o autor de Iracema, ele é espetacular. Neste livro, 5 minutos, o personagem protagonista, ele se atrasa 5 minutos. 5 minutos. Gente, não. Peraí, 5 minutos uma vez só? Ou... Uma vez só, não. Uma vez só? Uma vez só. Tá. Não, olha, eu não vou contar a história inteira. Eu estou vendendo aqui a história, eu quero que você leia. Eu só vou contar o comecinho. Vou ser um divulgador aqui de livro. Leia. Imagina que o protagonista, ele se atrasa 5 minutos. E ele sempre vai no horário, ele pega o ônibus sempre no mesmo horário. E um dia ele se atrasou 5 minutos e chegou o ônibus que ele pegou, né? Não é o ônibus, a carruagem, né? Já tinha ido embora. E aí ele é obrigado a pegar o que vem depois, porque ele se atrasou. E aí ele entrou na carruagem que vem na sequência, porque se atrasou 5 minutos. E quando ele entra, ele conhece uma pessoa maravilhosa, espetacular. Quem já não viu esse filme, né? De se conhecer no... Mas foi por acaso. Se ele não tivesse atrasado, ele não teria conhecido. Só que tem um problema na história. Essa pessoa maravilhosa que ele conheceu estava usando um véu. Ele só conseguia ver um pouco através do véu e conseguia ver um pouquinho da roupa que ela usava, o perfume e tal. E ele não sabia quem ela era. E aí ela desceu e aí é isso. E ele não chegou, não falou nada, não mandou uma mensagem? Não Manda mensagem? Século XIX, gente. Olha só, o comecinho desse livro na tela para vocês. É uma história curiosa que lhe vou contar minha prima. Mas é uma história e não um romance. Notem bem, agora eu vou parar. Olha o narrador aí. É uma história curiosa que vou lhe contar minha prima. Você percebe o narrador em primeira pessoa? E ele fala, vou contar uma história para minha prima. Por isso que ele não sabe quem é quem, porque ele vai contar a história dele. E para a prima. E olha que bacana, volta para mim, volta para mim, eu tô empolgado. O romantismo tem disso, faz parte dos traços da época. Como muitos dos leitores não são leitores, são leitoras, mulheres, a ideia é fazer livros para as mulheres lerem. Ele começa o livro, olha, minha prima, como se a leitora que for ler o livro naquele momento fosse a mulher, ou seja, olha como isso aproxima o escritor do leitor. A mulher, o que acontece? Isso são folhetins. O que são folhetins? São aqueles livros que eles não saem inteiros, eles saem um capítulo hoje, um capítulo semana que vem, que é a parte que, graças ao nosso machismo, né, era autorizado as mulheres lerem naquela época. Isso aí já passou há muito tempo, o machismo continua de muitas formas, mas hoje as mulheres, né, eu acho que podem ler o que quiserem. Naquela época, a parte do jornal que era permitida a mulher ler era o folhetim. Então, era direcionado para a mulher. Então, já começa, olha, eu vou te mandar, vou falar uma coisa para você, minha prima. Então, o livro inteiro é uma carta para a prima. Dá a impressão que você faz parte da família dele, né? Maravilhoso. Porque você pensa na prima, mas você se sente no lugar da prima. Maravilhoso. Olha só, volta na tela agora. É uma história curiosa que vou lhe contar, minha prima, mas é uma história e não um romance. Ou seja, é de verdade. É de verdade. É uma história e não um romance. É uma história, né? Há mais de 2 anos, seriam 6 horas da tarde. Dirigi-me ao Rocio para tomar o ônibus de Andaraí. Sabe que eu sou o homem o menos pontual que há neste mundo. Entre os meus imensos defeitos e as minhas poucas qualidades, não conto a pontualidade, essa virtude dos reis e esse mau costume dos ingleses. Ou seja, ele fala que ser pontual é ruim, né? Entusiasta da liberdade, não posso admitir de modo algum que um homem se escravize ao seu relógio e regule as suas ações pelo movimento de uma pequena agulha de aço ou pelas oscilações de uma pêndula. Tudo isto quer dizer que, chegando ao Rocio, não vi mais ônibus algum. O empregado a quem me dirigi respondeu, partiu há 5 minutos. Partiu. Mudou a história da vida dele. Mas será que ele encontra a mulher amada? Vou falar uma coisa para vocês. O grande lance do romance romântico, existe romance realista, romance moderno, romance contemporâneo, existe romance romântico. Tem uma mulher e um homem e um problema no meio. E, em geral, essa história se encerra com um casamento maravilhoso ou com uma tragédia espetacular. Essa história vai terminar com uma tragédia espetacular? Professor, não é com tragédia porque ele está escrevendo a história. Mas quem disse que essa tragédia não pode acontecer com ela? A única coisa que eu consigo prever aqui é que ele vai ficar pensando o tempo inteiro nessa mulher, né? Isso, já adiantei, porque não está no texto. Vai tirar mais da cabeça. Não, eu estou imaginando aqui.
Exatamente. Então, leia, por favor, leia este livro, 5 minutos, desse escritor maravilhoso chamado José de Alencar, um cearense da cidade de Fortaleza, nascido em 1º de maio de 1829, no Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1877. Estou complicando a data, mas está aí, 1877. Eu falei que Iracema foi da década de 30, não foi da década de 30 não, senão tadinho, escreveu com 2 anos de idade, né? Mas assim, não sou bom de datas, mas é por aí, tá certo? Iracema é do primeiro momento do romantismo, e Moreninha também está aí, mas Moreninha já é um romance mais urbano, não tem indígenas, né? É um romance mais próximo do que nós podemos dizer a nossa novela atual. Certo? Então, quem foi José de Alencar? Na tela, um resuminho bem legal. Nascido de uma relação ilegítima e considerada escandalosa à época, visto que seu pai era sacerdote da Igreja Católica. Que absurdo, o pai dele era padre. Teve sua paternidade reconhecida através de uma escritura de reconhecimento e perfiliação de filhos espúrios em 1859, que registrava que o padre José Martiniano de Alencar, já sendo clérigo de ordens sacras, contraiu amizade ilícita. Amizade ilícita. E a amizade ilícita é boa, né? Em particular com Dona Ana Josefina de Alencar, sua prima, ele era padre e ela era prima dele. E dela tem tido, desde aquele tempo, 12 filhos. 12 filhos! José de Alencar foi o primogênito da casa. Eu tive a oportunidade de ir a Fortaleza uma vez e eu visitei a casa em que nasceu José de Alencar. É uma casa simples, uma casa quase que central, ali perto de uma praia chamada Praia de Iracema, para você ver como o cara é importantíssimo. Ele é filho de sacerdote, né? E José de Alencar, ele não foi pouca coisa, não. Ele foi não só escritor, como escreveu um dos mais prolíficos, escreveu muito, e ele também foi senador do Império, né? Ele foi senador do Império. Entre outras coisas, ele escreveu tudo isso aqui. 5 minutos, Vilvinho, Guarani, Lucila... Gente, olha, eu recomendo que vocês leiam todos, mas com mais atenção, eu recomendo que você não pode... É imperdível, você não pode morrer sem ler esse livro aqui. Senhora, esse livro aqui você tem que ler, tá certo? Porque é maravilhoso, espetacular. É a história de uma mulher que ela é abandonada pelo namorado e ela acaba pagando por esse namorado para casar com ela. Ele não sabe, depois ela vira a senhora dele. E, gente, isso aí é revolucionário. Você está pensando no empoderamento feminino no século XIX, então maravilhoso. Mas assim, qualquer coisa dele é maravilhosa. Guarani, Lucila, espetacular, maravilhoso. E aí para vocês uma pergunta na tela, 1 minuto, já voltamos. Como foi o século XIX na história do Brasil? O século, vou esquecer literatura por enquanto. História, que acontecimentos aconteceram no século XIX que podem ter influenciado as pessoas, a cultura, os livros? Já voltamos. 1 minuto. Vamos lá, a participação dos nossos alunos e professores. A professora Maria Isabel, ela fala... É Maria? Não, deixa eu ver se é Maria Isabel. É Maria Isabel mesmo. Tem uma cidade no interior de São Paulo que se chama Iracenópolis. Não conheço, achei interessante. Iracenópolis, bem bacana, saber. né? Eu não sei se tem relação. Iracenópolis. Vamos procurar saber, né? Porque é bem interessante. E aí, os acontecimentos históricos desta época, a gente sempre ressalta a independência do Brasil, né? A abolição dos escravos. Será que a independência trouxe alguma consequência na escrita, na visão de mundo? Todos os elementos históricos, culturais, colaboram para a produção cultural da sua época, né? É impossível você pensar em produção
filmes, livros hoje, com histórias atuais acontecendo hoje, se você ignora a existência de celulares, aviões, ou seja, ao mesmo tempo isso não poderia ter existido no século XIX, igual a professora falou para mim, mas não passou nenhuma mensagem, né? Olha, é uma boa questão. Puxa vida, num livro de 2020, talvez, no século XIX não, então as coisas acontecem com uma outra dinâmica. Ah, vou ler por quê, professor? Para poder entender como as pessoas pensavam, qual era o espírito da época, como as pessoas agiam naquele momento e o que trouxe-nos até aqui. Você estuda na história as ações, vamos dizer assim, factuais, os fatos, né? Mas como é que as pessoas pensavam, o que as pessoas faziam entre uma coisa e outra, como é que as pessoas respondiam, como é que era a fofoca, o debate, né? Isso está na literatura. E alguns fatos históricos dessa época, aqui na tela, olha só. Perdão. José de Alencar viveu toda a sua vida no período histórico conhecido como Brasil Império. Nesse período, a independência do Brasil em 22, Dom Pedro I, perdão de novo, Dom Pedro I abdicou em 31, né? Período regencial, ou seja, entre Dom Pedro I e Dom Pedro II teve a regência. Dom Pedro II, né, governou até 1889, quando teve a proclamação da República, né? Alguns chamam de golpe da República, fica a seu critério, não sou de história. Olha só, Dom Pedro II, revolta Farroupilha, 35-45, Guerra do Paraguai e leis abolicionistas, né? As leis que foram paulatinamente terminando com a escravidão no Brasil, não acabando com o preconceito, infelizmente, mas acabando com a escravidão oficial, né? De 50, 71, 85 e 88. Certo? Eu recomendo grandemente, fortemente, que vocês estudem muito este século, que foi um século que marcou profundamente o nosso período histórico. E agora, a nossa vida, né? A nossa vida hoje. E agora eu vou fazer uma coisa que até é quase que criminosa. Eu vou passar para vocês alguns... Antes. O romantismo tem um marco inicial, a publicação de Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, foi quando começa o romantismo, e termina o romantismo oficialmente em 1881, com a publicação de 2 livros, um realista, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e outro naturalista, que é O Mulato, de Aloysio Azevedo, um livro maravilhoso que as pessoas leem pouco, mas deveriam ler muito, muito, muito. Vou continuar, muito mais, tá certo? 2 livros espetaculares. E um panorâmica visual da época, aqui, olha só. Como é que eram as pessoas, né, visualmente falando. A abertura da primeira exposição nacional em 1874, né, uma imagem de Niterói, né, então tá aqui, Museu Nacional, certo? Como é que a vida na corte, né? A gente pensar como é que as pessoas viviam naquele período histórico. Mas, olha só, Independência ou Morte, né? Também conhecido como Grito do Ipiranga. Ou seja, é claro que não foi assim, é que uma representação, mas a gente pensa, olha, uma visão romantizada da realidade, uma visão idealizada. Agora vai dar tudo certo. Agora seremos felizes. Somos independentes, né? Verdade. Aqui, outra visão idealizada do Dom Pedro I. Notem, quadros da época, sempre uma visão bem idealizada. Você tem o Dom Pedro frontal, postado de maneira reta, como herói. A gente sabe que ele não era um cara tão bonzinho assim, ele tinha seus casos extraconjugais, ele tinha toda aquela questão, né? Mas mas foi o proclamador da independência do Brasil, né? Ele é a esposa dele. Teatro São José, aí tem uma visão um pouco mais realista, né, do teatro, o acervo do Museu Paulista, né, em 1919, um pouco mais realista, tanto que esse quadro é de 1919, mas é um Teatro São José. O Engenho de Mandioca, 1892, a gente percebe já um pouquinho da periferia do ambiente, ou seja, você sai a vida da corte, mas como era fora da corte. Mas mesmo assim ainda está mostrando de uma forma bonita, né? Eu ia falar isso, né? Você tem aí o trabalho escravo, mas não tem ninguém... Parece que eles estão bem, né? não tem ninguém sofrendo. Exatamente, né? Por aí. E aí, olha, Paisagem, né? 1885, né? Esse quadro que é de Antônio Firmino, né? Um quadro que mostra também uma praia idealizada, ou seja, é o ambiente da corte. Foi nesse ambiente, com essas imagens, mantém as imagens na tela, olha só, foi nesse ambiente, com essas imagens, com esse tipo de estrutura, que se consolidou o romantismo no Brasil e foi embora também dando margem para outra estética chamada realismo-naturalismo, com Dom Pedro II como o imperador do Brasil. Por isso, quando você lê um livro dessa época, quando falar o imperador é sempre o Dom Pedro II, com certeza é ele.
raramente vai citar o Dom Pedro I nessas histórias. Está aqui, ó, idealizado também com a sua túnica, a sua capa, né? É capa, véu, túnica, não sei. A sua capa aqui espetacular, frontalmente, assim, imponente, porque ele é o Dom Pedro II, ele é o imperador do Brasil inteiro. A barba toda feita. Nossa, impecável. Impecávelzinho. Então, é isso. Auro, eu só queria tirar a dúvida aqui do pessoal, assim, não tirar dúvida, eu fiquei com essa dúvida. Iracenópolis não é em homenagem a José de Alencar, tá? Mas sim a Índia, tal, Lábios de Mel, realmente indígena mesmo. Ah, perfeito. Então, o que fizemos hoje na tela? Conhecemos os contextos social, histórico e político e suas influências na produção literária do século XIX. Identificamos como os direitos e valores humanos são atualizáveis e perpassam a produção literária. Ou seja, como é que modificar os nossos valores ao longo da história modifica a literatura. Foi essa um pouquinho da mensagem de hoje. E espero que vocês leiam 5 minutos, é maravilhoso. Pesquise José de Alencar, leiam Senhora, leiam Iracema, leiam muito, muito, muito e falem para nós, língua portuguesa, CMSP_M, sobre as suas impressões. Professora Tayana, muito obrigado. Obrigada por ter Bom retorno aqui. E vamos de aula. E até a próxima. Avaliem a nossa aula. Tá aí o QR Code na tela para você. Tchau, tá certo? tchau, Tchau. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau. Falou.